é bom, amém? Deus é bom, o diabo não presta e Jesus está voltando, amém? Você crê nessa verdade? É por isso que nós precisamos pregar o evangelho, amém? A igreja precisa pregar o evangelho porque Jesus está voltando, amém? Glória a Deus. Como, pastor? Por palavras e por ações. Nem todo mundo vai ter a oportunidade de pegar o microfone, mas vivendo uma vida diferente do mundo, vivendo uma vida na palavra, nós estamos também pregando o evangelho, amém? Quando você passar por algum lugar, alguém vai falar assim: epa, ali vai um filho de Deus, ali vai alguém diferente, ali vai alguém que não teme, né? Ali não vai alguém que não se abala, ali vai alguém feliz. Eu quero esse Deus que ele serve para mim também, amém? Precisamos pregar o evangelho, precisamos ser diferentes do mundo. O mundo anda pregando muita coisa por aí, principalmente medo. TV, jornal, internet, anda espalhando o mundo por aí, o medo por aí, né? Aí é engraçado que tem gente que fala assim: ah, pastor, mas esse medo vai trazer as pessoas para Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, não vai não. As pessoas vão ser atraídas para Cristo, querido, quando a igreja pregar o evangelho. Quando a igreja pregar a palavra de Deus, aí as pessoas vão ser atraídas para Cristo. Sabe por quê, querido? Porque é o evangelho que muda, é o evangelho que transforma, é o evangelho que salva, que resgata o homem, é o evangelho que convence o homem do pecado, é o evangelho que convence o homem de que ele precisa de Deus. Amém? O medo não, querido. O medo leva as pessoas. Sabe o que o medo produz nas pessoas? O medo produz morte, desespero, suicídio. Amém? Essas coisas que o medo produz, descontrole. Mas o evangelho de Jesus não. O evangelho produz paz, alegria, salvação, transformação de vida. É por isso que nós precisamos pregar o amor de Deus, o evangelho da cruz, a morte de Jesus na cruz. É por isso que a gente fica preocupado às vezes, né? Porque nós como igreja precisamos ser diferentes do mundo. E o que tem saído da nossa boca? Como tem sido o nosso comportamento? Quando a gente conversa com as pessoas, nós estamos pregando medo ou estamos pregando Cristo? Quando a gente posta alguma coisa na internet, o crente está pregando Cristo ou ele está pregando medo? Cuidado com essas coisas, querido, que a gente anda falando e divulgando. Nós somos chamados para ser proclamadores de boas novas. Amém? Do evangelho da graça, do evangelho da salvação em Jesus Cristo. Medo não traz ninguém para Cristo, querido. O que traz é o evangelho, a palavra verdadeira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus de fato é bom o tempo todo. Amém? Abra sua Bíblia lá, Mateus capítulo verso 23. O endereço está ali na tela. Mateus 23, verso 37. Mateus 23, 37 na minha Bíblia diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Aleluia, glória a Deus. Você já tentou pegar um pintinho quando uma galinha está por perto, quando a mãe está por perto? Você já passou por essa experiência? Já tentou? Quem mora numa roça já tentou, né? A galinha fica o quê? Uma fera. Não é verdade? Ela parte para cima da gente. Parte mesmo. Se vier uma cobra, a galinha briga com ela. Se vier um gavião, a galinha briga com o gavião. Se vier uma raposa, a galinha briga com a raposa. Galinha, querido, para proteger os pintinhos, faz até homem barbudo grande correr, não é verdade? Bota o homem grande para correr. Não tem jeito, querida, a galinha faz de tudo para proteger os seus pintinhos. E o que isso significa? Significa que para os pintinhos a galinha simboliza proteção, cuidado, socorro, não é assim? Eles se sentem protegidos quando estão ao lado dela, né? Para os pintinhos, o fato da galinha estar por perto significa que eles estão num lugar seguro. O contrário também é verdade, né? Porque um pintinho andando sozinho, indefeso, né? Sozinho ele está indefeso, sem a companhia da mãe, sem a companhia da galinha.
completamente indefeso. Um pintinho andando por um terreiro, né, na roça, andando por ali sem proteção, ele está muito indefeso. Gente, eu lendo essa palavra, parece uma coisa tão simples, e acho que é algo que todos nós já vivenciamos na vida. Mas parece algo tão simples, né? Mas Jesus usa esse exemplo da relação entre a galinha e os pintinhos para demonstrar a relação do cuidado entre Deus e o homem. Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas, né, de exemplos, né, porque ficava mais fácil de compreender. Então Jesus usava dessas histórias. Jesus sempre usava exemplos de coisas simples, principalmente coisas da roça, do meio rural, né? Os exemplos de Jesus eram videira, oliveira, eram as flores do campo, né? A galinha, né? O trigo, a oliveira, o azeite. Eram essas coisas que Jesus usava para exemplificar os seus sermões, as suas mensagens. Porque Jesus cresceu num lugar muito pequeno, uma vila muito pequena, chamada Nazaré. Segundo alguns historiadores, no máximo 50 famílias habitavam ali aquele lugar. Ao contrário, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação com Paulo, quando vai escrever as cartas às igrejas, Paulo veio de Tarso, uma cidade grande, portuária, lá tinha biblioteca, lá tinha universidade. Então Paulo, quando escreve as cartas, ele quer dar algum exemplo. O que ele usa? Ele usa edifícios, casas, prédios, ele usa estádios, ele usa soldados, ele usa atletas. Por quê? Porque aquela era a realidade que Paulo viveu, que Paulo conhecia. E Jesus usava os exemplos do campo porque foi a realidade que Jesus conhecia, o local pequeno onde ele cresceu. Mas voltando para o exemplo que Jesus nos dá, Jesus queria ensinar algo para aquele povo. E é claro, se ficou escrito para nós é porque também Jesus quer nos ensinar algo hoje, amém? Se está escrito na Bíblia, querido, não é. Se não tivesse serventia, Deus não teria deixado escrito lugar, ocupando lugar, não é verdade? Então é porque Deus tem algo para nos ensinar, para falar conosco. E a primeira coisa que nós podemos enxergar aqui nesse texto, quando Jesus faz essa comparação, é a disposição de Deus e o seu cuidado. Porque Jesus está dizendo assim, olha a disposição do coração do Pai. Ele quer, é como uma galinha, Ele quer ajuntar todos vocês para colocar pertinho dele. Deus quer ajuntar todos vocês e colocar sobre a proteção dele. Porque essa é a disposição que Deus tem no coração. Deus é amor, é isso que a Bíblia nos garante. A Bíblia fala que Deus é bom. A Bíblia não fala que Deus tem amor, Deus é amor, é a sua essência. Aleluia. Essa é a disposição, e por toda a Bíblia nós vamos encontrar sempre a disposição no coração de Deus em cuidar de nós, em cuidar do seu povo, trazer para perto, proteger, socorrer, amar. Essa é a disposição que existe no coração de Deus. Aleluia. E é isso que Jesus quer mostrar para nós, esse sentimento em relação a nós. Deus é de fato muito bom. A Bíblia prova isso, nós já pregamos sobre isso, sobre o caráter de Deus, né? Deus é amor, Deus é bom, Ele cuida da gente, nos protege. Seus pensamentos para nós são bons, seus planos, seu futuro que Ele tem planejado para nós é bom, porque Ele é amor. Então Jesus está dando um exemplo aqui, olha, Deus sempre quis estar com vocês, proteger vocês, trazer vocês para perto. Mas ó Jerusalém, você não quis andar comigo. Querido, andando na companhia de Deus, nós estaremos sempre protegidos, guardados e seguros. Andar na companhia de Deus é garantia de estar no caminho certo. Olha o que diz o Salmo 91, você não precisa abrir, eu vou ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é nele que eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No verso 4 diz assim, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Oh, aleluia. O salmista também já tinha enxergado todo o cuidado e toda a proteção que Deus oferece ao seu povo, que Deus oferece a seus filhos. O salmista já tinha enxergado a disposição no coração de Deus. O mundo anda, querido, um lugar muito perigoso, e tudo isso por causa do pecado, como nós sabemos. O mundo é um lugar perigoso, existem armadilhas e perigos por todo lado, mas a garantia que o crente tem de andar seguro é andar com Deus.
Assim como é perigoso, querido, um pintinho andar sozinho pelo terreiro, sem a companhia da galinha e dos outros pintinhos, andar sozinho nesse mundo também para o crente. Sem a companhia de Deus e dos outros irmãos também é algo muito perigoso. Nós precisamos nos atentar para isso. Querido, não se isole, não queira andar sozinho. Isso é muito perigoso. Isolamento, querido, é uma armadilha do diabo para nos manter vulneráveis. Cuidado, querido. Você já ouviu aquela frase assim, junto nós somos mais fortes? É a pura verdade, querido. Aleluia. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se isolando, querido. E deixa eu falar algo para você, isso é muito perigoso. Eu quero que você entenda essa noite, eu não estou aqui para te julgar, longe disso. Eu só quero que você, apenas que você entenda, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, não permita, por exemplo, você mesmo, se defraudar, não permita você, às vezes, de não desfrutar de algo que tem da sua vida, que Deus tem para a sua vida, por uma escolha errada que você fez em se isolar de Deus. Não permita que isso aconteça com você, querido. Às vezes o que Deus tem para a sua vida naquele dia, era uma palavra que podia mudar a sua vida, podia mudar um pensamento que você tem em relação a alguma coisa, e você não vai, você não recebe, por quê? Porque você decidiu se isolar. E isso é perigoso. Hoje, graças a Deus, nós temos a tecnologia a nosso favor. Agora mesmo o culto está sendo transmitido ao vivo, nós temos muitos irmãos em casa acompanhando online, participando do culto conosco, prestando um culto a Deus, participando da comunhão. Mas sabe, querido, ainda por mais que haja tecnologia, por mais que haja favorecimento, quantos ainda estão se isolando, por exemplo, e na hora do culto não se ajuntam a nós, não participam do ajuntamento para prestarem um culto a Deus? Isso é muito perigoso, querido. Sabe, querido, Deus nos permite sempre fazer escolhas. Essa, sem dúvida, foi uma das maiores dádivas que Deus deu ao homem, o poder de escolher, o poder de decisão. O problema é quando a nossa decisão, quando nós decidimos por algo errado. E saiba, querido, que há decisões na minha vida e na sua vida que nós tomamos que são eternas. E nós precisamos nos atentar para isso. Então, querido, se isolar de Deus, querido, é uma forma de escolha, a pior escolha que o homem pode fazer. E entenda, querido, sempre que nós falamos de Deus, automaticamente envolve igreja, o propósito da igreja, o propósito da sua vida, o reino de Deus. Não tem como separar essas coisas. Eu sirvo a Deus, mas não sirvo ao reino. Eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja. Querido, não tem como. Quando a gente fala de Deus, querido, essas coisas estão interligadas. Não tem como separar. Por que a igreja é necessária? Porque nós, como somos uma igreja, nós temos uma missão a cumprir. Precisamos estar unidos e fortes para isso. Nós precisamos, como acabamos de falar, pregar o evangelho, pregar a salvação às pessoas. Quanto antes cumprirmos a nossa missão, mais breve Jesus volta. É o que a palavra nos garante. É na igreja que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente conhece Deus, que a gente desenvolve relacionamento. É na igreja que a gente ouve a palavra, através da oração, dos pastores, da comunhão, da liderança. Deus vai trabalhando na minha vida e na sua vida. Aleluia. Aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida ainda não acabou, ainda está incompleto. Deus tem algo a mais para fazer nas nossas vidas. A obra não está completa. Deus quer nos usar, querido, mas como Deus vai usar alguém que se isola? Como Ele vai agir dessa maneira? Como Ele vai receber? Como Ele vai crescer? Como Ele vai avançar? Procurando se isolar das coisas de Deus. Ainda temos muito que amadurecer, crescer, avançar, conquistar. Há muito para se conhecer de Deus, amém? E nós temos que tomar cuidado, querido, porque o isolamento joga contra tudo isso. Joga contra tudo isso. Deus tem expectativa, querido, em relação a nós. Deus tem expectativa, e nós precisamos atender às expectativas de Deus. Quando você foi salvo, você aceitou Jesus, você se converteu, você atendeu às suas expectativas ou a de Deus? As suas. Quem foi salvo foi você.
Quem recebeu uma nova vida, quem nasceu de novo, foi você. Quem passou a desfrutar uma nova vida foi você, uma nova realidade foi você. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, e quantas expectativas que Deus tem em relação a você? Como é que fica? Deus tem um monte de coisas planejadas para nós, um futuro promissor foi pensado por Deus, a meu respeito, a seu respeito. E deixa eu te perguntar, como nós estamos correspondendo isso? Ou você acha que Deus não conta com você para uma grande obra? Deus não tem expectativas para você? As expectativas de Deus na minha vida e na sua vida, querido, estão sendo cumpridas? Ou nós estamos dando desculpa do tipo, não, agora que eu já sou salvo, agora que eu já aceitei Jesus, eu vou curtir minha vida, eu vou viver minha vida. Deus que se vire para lá. Isso me fez lembrar dos 10 leprosos. Você conhece a passagem, não preciso ler. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. E a gente lê aquela passagem na Bíblia, né? E a gente se revolta e a gente fala assim, olha só, bicho, que bando de ingrato, rapaz. Não é assim que a gente fala? Como é que pode? Só um voltou. Eu tenho certeza, Senhor, que se fosse eu, era eu que ia voltar lá. Não é assim que a gente pensa? Todo mundo já pensou aí, gente? Se fosse eu, quem ia voltar era eu. Seria eu, com certeza. E a gente acha os leprosos ingratos, né? Na nossa opinião, eles estão completamente errados. Mas a verdade, querido, é que muitos de nós estamos fazendo a mesma coisa, fazendo da mesma maneira. A verdade é que muitos agem do mesmo jeito que agiram os 9 leprosos. Porque muitos, depois que foram curados, depois que tiveram um encontro com Jesus pelo caminho, depois que foram salvos, sabe o que eles fizeram? Abandonaram tudo. Se isolaram, se afastaram, abandonaram o reino de Deus, abandonaram a obra, abandonaram o chamado, e muitos, infelizmente, até mesmo abandonaram a Cristo. Receberam as bênçãos, oh aleluia, glória a Deus, mudei de vida, o Senhor é bom, Deus é maravilhoso. Não passou muito tempo e abandonaram tudo. Deus curou, Jesus salvou, ou seja, a expectativa delas foi atendida. O que elas queriam foi realizado. Eu queria cura, recebi a cura. Eu queria salvação, recebi a salvação. A expectativa delas foi atendida. Mas e a expectativa de Deus? Deus pensou assim, olha, agora vai, né? Agora eles vão andar comigo, agora eles entenderam, eles me receberam. E agem como os 9 leprosos. Muitas delas pegam o dom que Deus deu a ela e guardam. Muitas delas pegaram a capacidade que Deus deu a ela, a sabedoria, o talento e tantos outros dons e guardaram. Aí a pergunta vem, como fica a expectativa de Deus? Recebi cura, recebi salvação, recebi nova vida e não estou nem aí para o resto. Deus que se vire sem mim, eu vou viver a minha vida. Muitos têm agido assim, querido, exatamente como agiram aqueles 9 leprosos. O problema é que crente se engana com salvação. Pastor Luiz Hermínio costuma sempre dizer assim, salvação é porta de entrada e não porta de saída. Salvação é o início de uma nova vida, é o início de uma nova expectativa. Mas o crente acha que é a porta final, é o objetivo final. O crente foi salvo, aceitou Jesus, querido, isso não é o fim, é o começo. O crente acha que foi salvo e não precisa fazer mais nada, querido, ele está muito enganado. Foi salvo, encontrou a Cristo, agora é com a gente. É hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Há uma missão a ser cumprida. É hora de começar a atender as expectativas de Deus, porque as suas já foram realizadas. Você continua salvo, aceitou Jesus, você está salvo. Mas agora é hora de começar a atender as expectativas de Deus. É hora de ser sal da terra e luz do mundo. É hora de ser discípulos e fazer mais discípulos. Você foi convocado para ser um representante de Deus, um embaixador. É hora de eu e você sermos o melhor embaixador do reino de Deus que já pisou nessa terra. É isso que Deus espera de nós.
Mas eu, pastor, é você. Deus te escolheu, te capacitou, te chamou para uma grande obra, colocou um espírito excelente dentro de você. Aleluia. Mas eu, pastor, é você. Você sabia que Deus é mais inteligente que você? Olha a revelação chegando. Se Ele te escolheu, querido, não foi por engano, é porque Ele sabe o que está fazendo. É hora de atender às expectativas dele sobre sua vida. Porém, querido, o se isolar de Deus, o se isolar da obra, o se isolar do reino, faz com que tudo isso não se torne uma realidade em nossas vidas. O isolamento joga contra tudo aquilo que Deus planejou e sobre toda a expectativa que Ele tem sobre nós. Deus se move aqui na terra através de mim e de você. Ele poderia ter feito tudo sozinho, sem a nossa ajuda, mas Ele escolheu fazer usando eu e você. Aleluia. É por isso que Ele tem expectativa em nós. Ele não mandou anjos para pregar o evangelho, Ele incumbiu a nós. A missão foi dada a nós. E um bom soldado, o que diz? Missão dada é missão cumprida. Por isso precisamos nos manter firmes na decisão de caminhar sempre ao lado de Deus, trabalhando na obra, para o crescimento do reino, verdadeiros parceiros de Deus, pessoas, homens e mulheres que Deus possa confiar de verdade. Falou, opa, vou colocar na mão dele, porque Ele resolve. Esse faz. Aleluia. Quando a gente volta para o texto lá em Mateus, por que Jesus estava se lamentando quando Ele disse aquelas palavras? Porque no final do versículo diz que Deus queria eles por perto, mas eles rejeitaram. Jesus estava dizendo, olha, Deus quis juntar vocês, quis que vocês fossem o seu povo, quis estar com vocês a todo instante, mas vocês não quiseram. A escolha, querido, a decisão final de escolha é sempre nossa. Ou vamos atender às expectativas de Deus com a nossa escolha, ou não. Muitos tiveram um encontro com Deus, o coração de Deus se alegrou, houve uma enorme festa no céu pela decisão de aceitar Jesus. Deus criou expectativa, Deus planejou algo especial, Deus planejou uma nova vida, e Deus pensou assim, agora vai, e não foi. Decidiram agir como os leprosos, ficaram com o velho, decidiram não abraçar o novo, deram um tempo para Deus, não se envolvem com a obra, o chamado é colocado em segundo plano. Sabe o que acontece com tudo isso? As expectativas de Deus estão sendo frustradas. Isso lembra para nós a parábola dos talentos, você lembra disso? A Bíblia diz que um homem recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2, um servo recebeu 5, o outro servo recebeu 2 e o outro servo recebeu 1 talento. E ao interpretarmos essa parábola de Jesus, é como se Deus dissesse, olha, Deus deu uma nova vida, Deus deu uma nova chance, convocou para um trabalho novo, entregou algo na mão deles. E o que recebeu 5 talentos trabalhou muito. A Bíblia diz que ele trabalhou tanto que ele conseguiu dobrar aquilo que o patrão havia dado a ele. Quem é o patrão? Deus. E ele foi e trabalhou com vontade. Da mesma forma que com o mesmo desejo de agradar a Deus, de agradar ao patrão, o que recebeu 2 talentos também trabalhou muito e fez com que aquilo dobrasse. O que recebeu 1 talento fez o quê? Escondeu, guardou, não usou mais. Porém, querido, chegou um dia de prestar contas. E o dia de prestar conta para nós também está chegando, você sabia disso? Mas deixa eu falar algo para você, viu? Às vezes quando a gente fala aqui assim, que a gente tem que prestar contas, e algumas pessoas ficam com medo desse dia, desse encontro. Sabe, querido, quando a gente olha o que Jesus contou, quando a gente olha a história, a parábola, a gente entende, querido, que aquele que está com a vida certinha, trabalhando para Deus, vivendo uma vida não de aparência, mas de comunhão, uma vida santa, uma vida separada, uma vida de trabalho, uma vida de compromisso, ele não tem razão para pensar no medo, pelo contrário, ele torce para aquele dia chegar logo. Aleluia. O que tinha recebido 5 talentos trabalhou duro.
E a gente pode interpretar esse trabalhar duro como muitas coisas do tipo, andar na presença de Deus, ser fiel em tudo, dar um bom testemunho, ser um homem e uma mulher de fé, que falam fé, que vivem fé, não falam incredulidade, que têm compromisso com a obra de Deus, que são parte do corpo de Cristo e não um membro isolado, que são adoradores de verdade, que produzem o fruto do Espírito em sua vida. Isso é trabalhar duro. Então a Bíblia diz que esse homem que havia recebido 5 talentos e trabalhou duro, ele diz que na parábola que ele chega diante do patrão de mãos cheias. Aqui, Senhor, o que eu tenho para apresentar? Ele chega confiante, da mesma forma que recebeu 2 talentos, dobrou também, chegou com as mãos cheias, feliz, confiante. E qual foi a recompensa dos 2? Ei, servo bom, fiel, entra, vem, participa do meu reino, participa do meu gozo. Recompensa garantida, aleluia, pelo trabalho duro, pela vida zelosa, pelo compromisso com Deus. Agora o problema é chegar para prestar contas com o patrão como chegou o último. Por quê? Porque o seu comportamento revelou quem ele era. O último só pensou nele mesmo, seu comportamento era o quê? Egoísta. Ele pegou aquilo que Deus deu para ele e guardou. Estava nem aí. Não desempenhou o trabalho que precisava ser feito. Inventou 1001 desculpas para não fazer tudo aquilo que Deus, o patrão, chamou ele para fazer. Aí qual foi a recompensa dele? Servo mau, infiel, inútil. Lança esse camarada nas trevas externas, onde há choro e ranger de dentes. Olha a recompensa. Querido, não há nada nesse mundo que possa ser comparado, querido, à recompensa celestial. Nada. Nada. Não existe nada nesse mundo que vale a pena você trocar pela sua recompensa celestial. A melhor coisa que existe no mundo, querido, para um homem ou uma mulher é servir a Deus, é andar com Ele, é desfrutar da companhia do Pai, é entregar o controle da sua vida para Deus, a direção da sua vida para Ele. Isso é a melhor decisão que um homem e uma mulher podem tomar. Ter relacionamento com Deus, se aprofundar na comunhão com Ele. É por isso, querido, que nós precisamos ser um facilitador. Recado de Deus para nós hoje, querido: seja um facilitador do seu relacionamento com Deus. A posição de Deus é clara, Jesus ensinou, Deus está de braços abertos, querendo nossa companhia por perto, quer cuidar de nós. Agora somos nós que precisamos nos posicionar ao lado dele. Nós precisamos escolher Deus, nós precisamos nos colocar sobre o seu cuidado. É muito comum, querido, algumas pessoas, e a gente vê isso na vida paralela, algumas pessoas, ao invés delas facilitarem seus relacionamentos, ao invés delas serem facilitadores, elas agem de maneira contrária. A gente vê isso com casais que têm tudo para viver uma vida boa, uma vida em paz, uma vida feliz, desfrutam de uma boa casa, de um bom carro, tem coisas boas, tem tudo para viver feliz, mas estão vivendo um inferno dentro de casa, querido, porque um ou outro não é um facilitador de relacionamento. Implica com tudo, acha tudo ruim, acha que nada está certo, não procura facilitar as coisas. Na maioria das vezes não sabem controlar a língua. É por isso que muitos casais chegam ao ponto de se separar, porque ao invés de facilitar, são pessoas inflexíveis. A gente vê isso na relação entre patrão e empregado. Uma boa empresa, uma boa companhia, onde os dois poderiam estar trabalhando felizes, parceiros, juntos, mas estão ali se engalfiando, porque um ou outro quer agir de qualquer maneira, e não é um facilitador de relacionamento, pelo contrário, está sempre procurando um jeito de perturbar. Sociedades estão sendo desfeitas, porque um não quer facilitar para o outro. Aí a gente pega essas coisas do dia a dia e não se assustem, querido. Nós muitas vezes, infelizmente, ao invés de sermos facilitadores da nossa relação com Deus, nós estamos a todo instante criando dificuldades. E as expectativas de Deus sendo frustradas.
Nós conseguimos arrumar 1001 problemas, 1001 dificuldades, obstáculos que nos impedem de aproximar de Deus, de ter um bom relacionamento com Ele. Damos as mais desculpas esfarrapadas possíveis. Ao invés de sermos facilitadores, estamos agindo completamente de maneira contrária. Assim como as pessoas estão agindo no casamento, no trabalho, na vida cotidiana, criando barreiras, criando dificuldade, muitos estão criando dificuldade para se relacionarem com Deus. E eu volto a repetir aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo. Precisamos ser facilitadores do nosso relacionamento com Deus. Eliminar as dificuldades. O Pai está de braços abertos, desejoso de relacionamento, de comunhão. Não há lugar melhor, mais seguro, para se estar do que ele está nos braços do Pai. Da parte de Deus está tudo certo. Seu amor por nós é grande, é maravilhoso. A sua graça trabalha ao nosso favor, O amor dele trabalha ao nosso favor. Há espaço para todos. Mas nós procuramos dificultar sempre o nosso relacionamento com Deus. A pergunta de hoje é o quanto estamos facilitando o nosso relacionamento com Deus. Deus quer se achegar, Deus quer estar conosco, mas o que nós temos feito de fato? É mais fácil, querido, eu quero dar um exemplo para você, é muito mais fácil você chegar em uma loja de carro, por exemplo, em uma autopeça, e você encontrar a peça do carro que você precisa, querido. Quando você chega lá e tem um estoque organizado, etiquetado, informatizado, não é assim? Não é mais fácil de encontrar aquilo que você procura? Sim ou não? Sim. É muito mais fácil fazer compras em um supermercado, quando você chega lá, está tudo organizado, separado, por prateleiras, separado por corredores, totalmente etiquetados, organizados, informando lá o que tem em cada seção. Fica muito mais fácil de você encontrar as coisas lá, sim ou não? Sim. Quando você vai o farmacêutico, você vai comprar um remédio, você chega lá, tem aquele mundo de caixa de remédio. Mas o farmacêutico encontra até com certa facilidade o remédio que eu e você queremos. Por quê? Porque está tudo organizado, separado por laboratório ou por letras, não sei como é a forma. Mas eles encontram aquilo de maneira rápida, fácil. Sim ou não? Sim. É muito mais fácil comprar um presente, por exemplo, quando você vai numa grande loja de departamento. Você chega lá, está tudo separado. A ala masculina, a ala feminina, a ala de criança, de menino, a ala de menina, não é assim? Uma área de bolsa, uma área de sapato, uma área de acessório. É fácil ou não é de encontrar as coisas lá? É fácil. Às vezes, querido, a gente até se dispõe a ser um facilitador do nosso relacionamento com Deus. Porque a gente ama a Deus verdadeiramente, amém? A gente ama o Senhor, a gente quer ter um relacionamento com Ele. Mas às vezes, querido, há tanta bagunça que às vezes fica complicado, difícil de encontrar uma solução para o problema, difícil de achar um caminho, porque as coisas estão muito bagunçadas. Então o que nós precisamos fazer? A gente precisa ver aquilo que está meio bagunçado na nossa vida, impedindo o nosso relacionamento, impedindo uma relação mais fácil com Deus. Precisamos encontrar essas coisas e eliminar elas das nossas vidas. Aleluia. Para que o relacionamento seja facilitado. O que são essas coisas, pastor? Às vezes pode ser um comportamento errado, um pensamento errado, que às vezes não está facilitando. Às vezes pode ser a paixão por alguma coisa que você considera mais do que o Senhor. E essas coisas têm impedido, a gente de ter um relacionamento, de se facilitar o relacionamento com Deus. Querido, descubra e resolva o problema da sua vida. Só você sabe o que tem, que precisa ser removido. Qual é a barreira que precisa ser removida da sua vida para que você seja um facilitador do seu relacionamento com Deus. Deus te ama, querido. Essa é a mensagem dele para nós hoje. Deus te quer por perto, envolvido com você. Ainda que seja um exemplo simples como esse que Jesus deu, querido. Mas Deus te ama, Deus está de braços abertos, Deus quer você perto dele. Deus quer um relacionamento íntimo e profundo com você. Deus não quer que você ande sozinho, isolado. Deus quer colocar ele, você e eu nos braços dele. Ele quer nos proteger, nos amar, nos amparar, dar direção. Quer que o sigamos, quer que trabalhemos com ele, que sejamos parceiros dele.
mas nós precisamos eliminar das nossas vidas tudo aquilo que não tem facilitado o nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor encontre sempre a porta aberta, do nosso coração para Ele. Que a nossa vida esteja sempre à disposição dEle. Que sejamos facilitadores sempre, e não causadores de problemas e causadores de dificuldades. Há espaço para todos no coração de Deus. Há espaço para todos no amor de Deus. Há espaço para todos trabalharem quantos quiserem, querido, na obra de Deus. O que está faltando é gente disposta, facilitando o seu relacionamento com Deus, procurando ser uma bênção na obra de Deus, procurando a cada dia crescer em conhecer mais a Deus, em avançar, em prosperar, em prosseguir nas coisas de Deus. Amém? Que sejamos facilitadores de verdade e não causadores de problemas e dificuldades. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Fique de pé então, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela essa palavra compartilhada do coração dele para conosco. Amém? Pai, muito obrigado a Deus. Obrigado porque o seu amor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos ama, está sempre com a mão estendida para nos abençoar. A sua mão está sempre estendida para nos ajudar, nos socorrer, nos proteger, ó Pai. Que possamos a cada dia, ó Deus, nos achegarmos mais e mais a Ti, ó Deus. Desfrutarmos mais e mais da Tua companhia, mais e mais do Teu amor. Obrigado pela vida de cada um que veio aqui nessa noite. Obrigado por essa igreja. Abençoe nossos irmãos que estão em casa. Que a Tua palavra e o Teu amor os alcance também nessa noite, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Vá em paz.